Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao início da lição 4, o item 9 do nosso material didático, que diz o início da perseguição aos anabatistas de Lyon. Lembre-se que nesse tópico falei para vocês de uma região da Europa que não estava sobre o governo eclesiástico da Igreja Católica. E ela acabou recebendo essa região, tá bom? Para ela poder governar eclesiasticamente falando aquela região. Isso foi, quem deu foi o Frederico I, o imperador, lá no ano 1173 que ele fez isso, ok? 1173. Então agora, o que eles estão fazendo? Descobrindo cristãos naquela região, eles vão começar a perseguir os cristãos dessa região. Os cristãos viviam lá nessa região, que era uma maneira de escapar da Igreja Católica, mas acabaram sendo descobertos. O comentário diz: em 1184, a autoridade católica iniciou a perseguição aos valdenses, que são os anabatistas de Lyon, né? Por ordem do Papa Lúcio III. Bom, nós vimos aí que já tinham se passado, desde o Concílio de Latrão, tinham se passado 31 anos. Bom, e esse concílio ele já tinha, vamos dizer, indicado a perseguição. O comentário, aí eu botei aí um artigo também do livro Os Valdenses, da Ortodoxia à Heresia, é uma obra interessante da Universidade Federal do Paraná, que ela nos diz: desde 1192 eram bastante numerosos na Lorena, fazendo com que o arcebispo de Tours, Eudes, tomasse medidas contra eles, e enumera outras perseguições que sofreram após o quarto concílio de Latrão, de 1215, de uma maneira interessante. Bom, então ela está descrevendo aí como haviam perseguições nesse período. O comentário prossegue. Em novembro de 1215, Inocêncio III presidiu a última sessão do Concílio de Latrão, que terminou com a condenação dos cátaros e dos valdenses, habitantes dos vales alpinos, ou seja, eram dois grupos de cristãos que viviam escondidos nos Alpes. Eles não estavam nas cidades, eles não podiam viver nas cidades, ok? O concílio também proibiu a criação de novas ordens religiosas, manteve a discriminação contra os judeus e fez surgir a expressão transubstanciação, termo usado pela Igreja Católica para explicar a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Ou seja, nesse concílio, então, o que eles fizeram, além deles acelerarem a perseguição aos cristãos, né, diferentes, aí citamos aí dois, vamos agora na página 64, além deles acelerarem a perseguição a esses dois grupos, que, note, viviam habitando nos vales alpinos, ou seja, regiões montanhosas, onde tinham vales, eles ficavam naquela região, fora das cidades. E isso acontecia por toda a Europa. É claro que a população não era tão grande, então os cristãos conseguiam ficar isolados na Europa, então, em alguns pontos. Só que o que está acontecendo? As cidades estão crescendo e eles estão descobrindo esses cristãos. Nesse caso aqui, foi uma cidade que não estava no governo eclesiástico católico. Quando eles receberam, eles já começaram a perseguição. O artigo prossegue. De resto, o Papa convocou uma nova cruzada, mas seria seu sucessor, o Papa Honório III, que a organizaria 2 anos depois. Em fevereiro de 1231, ao assinar a bula Excommunicamus, o Papa Gregório IX instituiu formalmente a Inquisição, dando um passo adiante na máquina de perseguição criada por Inocêncio III, ou seja, eles estão aumentando a perseguição, eles vão aumentar os exércitos
E a ordem era, quando chegar nessas comunidades, esses cristãos que eles chamavam de herege, era realmente queimar todos. Eles vão encontrar a igreja aí com 400 pessoas, vão cercar tudo e vão botar fogo na igreja. E isso é o que eles faziam, era um padrão do que infelizmente esses inquisidores faziam, acreditando nessa doutrina de que você não batizar crianças era uma heresia, um pecado grave e que deveria ser morta a pessoa que faz isso. E quem primeiro condenou o batismo de recém-nascido foi Agostinho de Hipona, o mesmo criador da teoria da guerra justa. O comentário prossegue. A partir desta bula, não caberia mais aos bispos lutar contra a heresia. A tarefa passava agora aos prelados diretamente subordinados à Santa Sé, que gozavam de poderes extraordinários. A prisão perpétua e a morte na fogueira tornaram-se meios reconhecidos pela Igreja Católica para lutar contra a heresia. Em setembro de 1231, os primeiros inquisidores começariam sua temida missão pela Europa. As cidades que eles forem chegando e forem capturando as pessoas, eles vão chegar realmente para matar. A história diz que, em caso deles chegando e assim em alguma cidade, e às vezes um católico, um bispo, alguém que acompanhava o inquisidor, perguntava: como nós vamos saber quem são os fiéis a Deus, no entender dele, os católicos, e quem são os hereges? E o inquisidor falou: vamos chegar lá e vamos matar todos eles. Quando chegar lá no céu, Deus sabe separar quem é cristão verdadeiro e quem é herege. É interessante que essa palavra super herética e até ignorante, e que passa até por uma piada, porque quando fizeram um filme aqui, acho Tropa de Elite 1 ou 2, lá perguntaram para o homem que era líder do extermínio daquela tropa, se ele achava que os pecadores mereciam ser perdoados. E ele respondia: olha, quem perdoa é Deus, a minha função é promover o encontro deles. Então, algo parecido até com uma piada, ou seja, uma coisa realmente grossa, de uma estupidez. Mas, por outro lado, pense o que acontecia na hora da morte. É horrível, mas então ele ia chegar numa cidade, ele ia matar católico idólatra e ia matar também anabatista. Quando chegasse lá diante de Deus, Deus saberia separar. E é claro que os idólatras, eles seriam separados para o fogo eterno. Então, apesar dele fazer uma piada grosseira, o resultado do julgamento daquelas pessoas lá, se ele pudesse tomar conhecimento depois, ele iria ficar espantado. O comentário prossegue. O historiador português Geoffrey Barraclough, em sua obra Os Papas da Idade Média, descreve os valdenses como pregavam uma religião primitiva próxima dos apóstolos, defendiam os valores espirituais, a pobreza, a pregação, pediam aos homens que trabalhassem pela sua salvação e lutavam contra a pesada e rígida hierarquia secularizada. Jeffrey Richards os descreve da seguinte maneira: seu valor principal era a pobreza, e acreditavam que a Igreja de Roma não cumpria seu dever ao negligenciar a imposição da pobreza absoluta ao clero. Rejeitavam todos os complementos do culto católico, construções, rituais, música, cânticos, cemitérios. Uma pausa aqui para explicar a vocês, principalmente as construções católicas. Eu mostrei para vocês, vocês podem pesquisar pela Europa lá, tem sempre uns demônios em cima do prédio. Então é claro que isso tinha que ser condenado, né? E tem que ser condenado. Prossegue o artigo. E todas as ideias baseadas na tradição, na elaboração acadêmica ou na autoridade da igreja, tais como purgatório, orações pelos mortos e dias santos. Ou seja, esses valdenses, esses que eles chamam de valdenses, esses anabatistas, eles eram como uma Assembleia de Deus hoje, tanto que
foi encontrado pentecostalismo entre eles. E isso é que vai gerar uma maior ira da Igreja Católica. Ver que tem uma igreja que mantinha os dons espirituais, a Igreja Católica dizia que só ela podia manter os dons espirituais, ou seja, falar em línguas espirituais, e que qualquer outra igreja, se fizesse isso, seria considerado bruxaria e possessão demoníaca. Mas a Igreja Católica mesmo, claro, não tinha pentecostalismo. Eles inventaram um agora na década de 60, no Concílio Vaticano II. Né? O comentário prossegue. Menéndez Pelayo nos diz que viviam de esmolas e que gostavam de censurar a riqueza e vícios dos eclesiásticos, sendo seu primeiro erro o laicismo. O laicismo que ele está dizendo é o quê? É um Estado laico, como o Brasil é hoje, né? Em que a religião está separada do Estado. Ou seja, essa igreja anabatista, ela era uma igreja que ela dizia que religião tem que estar separada do Estado. Não podem se misturar. Exatamente o que, por exemplo, a Assembleia de Deus sempre pregou. Atualmente é que a Assembleia de Deus está se aproximando da política e tem que tomar maior cuidado com isso. O comentário prossegue. Arrogavam-se todos, inclusive as mulheres, o direito de pregar e administrar os sacramentos. E ainda que negavam a oração pelos mortos e que fugiam dos templos, preferindo orar em suas casas, condenavam o juramento e a pena de morte. Pausa aqui para explicar a vocês. Mas algumas coisas que eles dizem que essa igreja não participava da Igreja Católica, na oração aos mortos. É claro, isso é paganismo. Nós sabemos que ainda nos dias de Constantino, o que a Igreja Católica fez? Ela começou a pegar esqueletos que havia nos cultos pagãos e começaram a colocar dentro da igreja, dizendo que aquele era o esqueleto de Estevão, de mártires, né? E começaram a encher as igrejas de esqueleto. Então, era uma coisa realmente que a igreja cristã verdadeira não participava. E esses esqueletos, qual era a finalidade? Era o culto aos mortos. Tanto que diz a história que a Igreja Católica falava que os demônios tremiam quando eles mostravam o esqueleto do mártir Estevão. Nada disso é verdade. O demônio não vai tremer diante de um esqueleto. O comentário prossegue. Mais adiante, refere-se à não aceitação dos sacramentos por sacerdotes indignos, seguida da afirmativa de que qualquer leigo podia ministrá-los, sempre que se submetesse às penitências e à austeridade do grupo. Bom, o que ele falou aqui refere-se à não aceitação dos sacerdotes, dos sacramentos por sacerdotes indignos. Lembre-se que isso, nós estamos aqui próximo do ano 1200. Isso há 900 anos atrás já era um problema, porque teve a perseguição que o Império Romano fez aos cristãos e durante 10 anos teve pastores que eles ficaram cultuando lá nos templos pagãos e também trabalhando na igreja. Eles aceitavam essa situação para não morrer, tá ok? E teve igrejas que fugiram para as montanhas ou fugiram para as catacumbas, que eles diziam, olha, o batismo de vocês não tem valor. O batismo de vocês não tem valor. É por isso que a Assembleia de Deus até hoje diz que o batismo católico não tem valor. Mesmo se for um batismo de adulto, sendo feito na Igreja Católica, na Igreja Protestante, na Adventista do Sétimo Dia, nos Testemunhas de Jeová, nos Mormons, esses batismos não têm valor. Esses batismos não têm valor. Ok? O comentário prossegue. É difícil obter informação detalhada da Igreja de Jesus no período dominado pela Babilônia apocalíptica. Mas a historiadora Laura Tomé, em sua obra Da Ortodoxia à Heresia, Os Valdenses, descreve a interpretação que os anabatistas de Lyon tinham da Igreja Católica. Eles a chamavam de Babilônia apocalíptica. Uma pausa aqui antes de nós lermos. Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, estudei em seminário da Missão Americana aqui no Brasil, o antigo Instituto Bíblico Pentecostal, e a igreja sempre defendeu que a Igreja Católica é aquela religião falsa que aparece no Apocalipse para enganar as pessoas. E veja o que esses valdenses
tá bom? Vamos colocar aí 800 anos atrás, o que eles falavam também, além deles serem pentecostais, rejeitarem o batismo de recém-nascido, não praticarem o culto aos mortos, o que eles falavam mais? Então veja o que a historiadora nos diz. Em Heresias Medievais, Falbel nos diz que os valdenses criam que a igreja abandonaram sua primitiva pureza quando o Papa Silvestre ganhou do imperador Constantino a primeira possessão temporal. Criam na proibição de juramentos que a pena de morte não era permitido nem ao poder civil e que a igreja romana era a mulher marcada do Apocalipse e que seus preceitos não deveriam ser obedecidos. Ou seja, a mulher marcada no Apocalipse, quem é? É modernamente chamado de Babilônia apocalíptica. Então, isso não mudou, irmãos. Essa aproximação que está acontecendo hoje da Assembleia de Deus e de outras igrejas, como a Igreja Católica, isso daí, na verdade, é uma apostasia. Porque a Igreja Católica não mudou suas doutrinas, ela continua praticando um batismo inválido, ela continua praticando culto aos mortos, continua com o culto a Maria. Então, não existe semelhança entre a igreja verdadeira e a igreja católica, elas são diferentes. O comentário prossegue. Foram perseguidos por traduzir a Bíblia para a língua latina, para que todos tivessem acesso. Aqui, daqui a pouco eu vou contar para vocês, um pouco mais à frente, porque vai se converter um rico comerciante, tá bom? Vai se converter um rico comerciante, então ele vai começar a financiar a pregação do Evangelho, porque esses cristãos anabatistas, eles viviam no campo, eles não tinham riqueza nenhuma, eles viviam normalmente, trocavam alimentos com outras comunidades, talvez fossem nas cidades, assim, para trocar um alimento num momento de, como uma feira, que a gente chama aqui, mas eles tinham que viver isolados no campo, e por isso também eram pessoas de uma formação formal, tá bom? Baixa. Nesse período já está sendo criada, vamos dizer, grandes faculdades na Europa, tá bom? Mas esses cristãos anabatistas, principalmente nessa região, eles não podem participar, porque eles serão capturados e mortos. Então veja o que essa historiadora também fala nessa mesma obra. Foram perseguidos por traduzir a Bíblia, né? Abriram uma fissura no monopólio do clero sobre a palavra de Deus, atingindo assim as raízes da autoridade e do controle da fé por parte da Igreja Católica, né? Tá bom? A Enciclopédia Católica, em verbete assinado por Leone Cristiani, nos ensina sobre os valdenses. Negavam a pena de morte, mesmo que seja sentença de um tribunal regular. Negavam a missa, a oração e sufrágio por mortos. Negavam as indulgências. Negavam a autoridade papal. Defendiam o direito de todos, homens ou mulheres, pregarem o Evangelho. Enquanto a Igreja Católica, ela dizia que o Evangelho não podia ser pregado para as pessoas. É inacreditável, lógico, alguém pensar que essa é a verdadeira igreja de Jesus. Se Jesus deu ordem para pregar, está sobre os telhados, por que a Igreja Católica não queria que pregasse o Evangelho? A resposta é simples, porque ela é uma religião falsa e a função dela é exatamente corromper o cristianismo e enganar as pessoas, porque o mundo olha para a Igreja Católica e pensa que ela é cristã e dizem como os cristãos matavam, como os cristãos perseguiam até outros cristãos. Eu mostrei historiadores judeus reclamando disso. Então, esses judeus, ele precisa entender que, na verdade, isso aqui não é cristianismo perseguindo o cristianismo. É a Igreja Católica, é a igreja falsa perseguindo as igrejas verdadeiras. O comentário prossegue. Os anabatistas de Lyon rejeitavam o batismo de recém-nascido. E rejeitar essa doutrina era crime desde o ano 380, né, 411 da era cristã.
quando o Papa Damaso I assinou o Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguia o rito de Roma. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então vocês vejam, nesse período já eram cerca de 900 anos, porque vai ter essa ordem do Papa Damaso, depois no ano 411, né, ou seja, 31 anos depois, Agostinho de Hipona consegue uma autorização junto ao imperador para o imperador usar o exército para perseguir as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Agostinho de Hipona fez isso, né? Então eles estavam fugindo desde essa época. E agora estão sendo encontrados e a perseguição vai ser retomada. Os anabatistas de Lyon acreditavam que batizar crianças equivalia a roubar o que Deus mais anseia ouvir do homem, sua declaração de fé. O homem confessa seu pecado e declara fidelidade a Deus. Essa declaração de amor é roubada de Deus com o batismo de recém-nascido. Esse é o erro do batismo de recém-nascido. Deus quer ouvir o testemunho de fé do homem. E isso ocorre no batismo em águas. Essa é a ordenança bíblica. Bom, o que a Igreja Católica fez? Ela perverteu isso e agora ela persegue as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. Esse batismo em águas deveria ser realizado em adultos e remetia ao batismo dos apóstolos. A Igreja Católica batia no peito para afirmar que exterminou todos os anabatistas no 7º século da era cristã, mas encontra um novo grupo de cristãos verdadeiros, que eles afirmavam serem a verdadeira Igreja de Jesus, ok? Que já estavam vivendo nessa região há séculos. Isso é o que os escritos dos valdenses confirmam, né? O comentário prossegue. A Igreja Anabatista de Lyon se tornou conhecida devido à conversão de um rico e influente comerciante da cidade, que doou todos os bens para seguir a Jesus, Pedro Valdo. Bom, então eu vou contar a história dele daqui a pouco para vocês, né, como esse Pedro Valdo vai influenciar e, pela sua riqueza, ele vai conseguir investir para que pregadores saíssem pela Europa pregando o Evangelho. E o que o Papa vai fazer quando ele tomar conhecimento dessa pregação do Evangelho.